Boa noite! Sejam bem-vindos à Igreja Batista Vitória, no bairro São Diogo 1, no município da Serra, no estado do Espírito Santo. Todos sejam bem acolhidos, se sintam à vontade no reino, na família de Deus. E somos gratos pela presença de vocês que já chegaram ao culto. Tadel, Pastor Miguel, seja bem-vindo. Zilmeia, seja bem-vindo. Marilza, seja bem-vinda. Josué, seja bem-vindo. E estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês que já chegaram. Seja bem-vinda, Renata Mendes, Rita. Então agora convido todos vocês que já chegaram, que já teve esse momento de acolhimento, né? Em que estamos juntos para aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para ministrar a nós neste dia. E aí eu gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, no Velho Testamento, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. O versículo é 1 ao 3, que diz: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. E vamos, como filhos de Deus, pessoas que amam o exaltar, o adorar, o celebrar, juntos vamos glorificar o nome do Senhor através do louvor. Esse cântico foi de Moisés, juntamente com o povo do Egito, que passou pelo mar, e o exército de Faraó ficou para trás, porque o Senhor deu livramento ao seu povo. E nosso Senhor é um Deus que devemos exaltar, devemos glorificar o nome dele. Ele nos dá livramentos, amados. Ele, como deu livramento no mar, e os cavalos e cavaleiros não puderam mais perseguir o povo de Deus. O Senhor continua nos dando o livramento e cuidado dele nesse período de crise que estamos passando. O Senhor é a nossa força, ele é o nosso cântico, ele é a nossa salvação, ele é o nosso Deus, amém? Então, queridos, que a nossa habitação, a nossa casa, o nosso lar, e você venha convidar o Senhor para que ele venha governar a tua casa, a sua vida, a sua família, que ele venha estar no centro, que ele venha estar te auxiliando para continuar te protegendo, te guardando, te dando a bênção da salvação. Ele é o nosso Deus Pai, ele deve merecer toda a nossa exaltação, porque o nosso Senhor é um Deus de guerra que guerreia a nosso favor, para que venhamos ser homens e mulheres vitoriosos nele, porque este é o nome, e o nome de Jesus tem poder, amém? Então, neste dia lindo, que você está juntamente conosco nessa live, que você tenha a liberdade de dar o seu melhor culto, o seu melhor louvor, e se dedicar os seus ouvidos à palavra do Senhor esta noite, para o que vai ser ensinado, para nos
nos avançar como filhos de Deus no reino dele. Então agora, juntamente com a Thalita, representando o Ministério de Louvor, juntos adoremos ao Pai. Glória a Deus. Substituíveis, ó meu Senhor, mais que eu tente não encontrarei igual. Insubstituíveis, ó meu Senhor, mais que eu tente não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, eu troco por prata, eu troco por homens, eu troco por títulos, por isso eu não te troco por ouro. Eu troco por prata, eu troco por homens, eu troco por nada, insubstituíveis, ó meu Senhor, mais que eu tente não encontrarei igual. Insubstituíveis, ó meu Senhor, mais que eu tente não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, eu troco por prata, eu troco por homens, eu troco por títulos, por isso eu não te troco por ouro. Eu troco por prata, eu troco por homens, eu troco por nada, onde eu me esconderei de ti, como fugirei do teu amor, onde eu me esconderei de ti, como fugirei do teu amor. Se vida eterna encontro tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Se vida eterna encontro tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Por isso eu não te troco por ouro, eu troco por prata, eu troco por homens, eu troco por títulos, por isso eu não te troco por ouro. Eu troco por prata, eu troco por homens, eu troco por nada, insubstituíveis, ó meu Senhor, mais que eu tente não encontrarei igual. Insubstituíveis, ó meu Senhor, mais que eu tente não encontrarei igual. Por isso eu não te troco por ouro, eu troco por prata, eu troco por homens, eu troco por títulos, por isso eu não te troco por ouro. Eu troco por prata, eu troco por homens, eu troco por nada, insubstituíveis, ó meu Senhor, mais que eu tente não encontrarei igual. Insubstituíveis, ó meu Senhor, mais que eu tente não encontrarei igual. Por isso eu não te troco por ouro, eu troco por prata, eu troco por homens, eu troco por títulos, por isso eu não te troco por ouro. Eu troco por prata, eu troco por homens, eu troco por nada, onde eu me esconderei de ti, como fugirei do teu amor, onde eu me esconderei de ti, onde eu me amor. Se vida eterna encontro tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Se vida eterna encontro tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Por isso eu não te troco por ouro, eu troco por
a Bíblia, representando a sua célula. E aí agora nós vamos colocar diante de Deus todos os sonhos depositados nessa caixinha que nós chamamos a caixinha de sonhos. E vamos agora colocar diante do Senhor, para que venha a providência, o socorro, o cuidado de Deus para cada pessoa que confiou e creu que o Senhor vai agir em favor dela, e também contando com você como intercessor, como um líder que vai estar guerreando em favor de cada sonho que venha a ser realizado no Senhor, amém? Então agora, com a sua caixinha em mãos, vamos colocar diante de Deus mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado porque, apesar de nós, o Senhor confia que vamos estar guerreando em favor de cada sonho depositado na caixa de sonhos. E as nossas células, ó Pai, agora, através desse gesto simbólico, com esta oração, nós clamamos que o Senhor realize sonhos, alcance, Senhor, aquilo que o ser humano não consegue com suas próprias forças, mas o Senhor, que é o Deus do milagre, que é o Deus do impossível, que o Senhor venha agir em favor de cada pedido que foi depositado nesta caixa. Pai, já gratos, agradecidos mesmo por tua ação e resposta, que o Senhor venha agir no sobrenatural para que essas pessoas venham experimentar o extraordinário de Deus em suas vidas. Muito obrigada por esta bênção, por esta vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, somos gratos por cada sonho que foi depositado e o que o Senhor já está enviando a resposta para que seja realizado na vida das pessoas e na sua também. Então, agora, dando continuidade ao nosso culto, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, a ministração do culto Tadel, que é o treinamento avançado de liderança, aonde nós crescemos, amadurecemos como filhos e discípulos de Deus para fazer no reino a diferença. Amém? Então, que você seja muito abençoado esta noite. Todos vocês, líderes e convidados da nossa live, em nome de Jesus. Obrigada, Thalita. Muito bem, graça e paz, amados. Uma boa noite para vocês. Nós estamos iniciando agora a palavra do Tadel. Pedimos agora que você dê a máxima atenção à ministração do que Deus tem para falar em sua vida, na nossa vida. E nós vamos então aqui para o texto bíblico que nós vamos ler para compartilhar com você as escrituras. Está em Mateus capítulo 21 e nós vamos ler dos versos 1 a 11. E eu vou compartilhar aqui com você essa noite sobre o nosso papel frente ao propósito de Cristo. Qual é o nosso papel frente ao propósito de Cristo? E aí essa palavra é para nós que somos líderes de célula, para nós que estamos à frente de ministérios que o Senhor nos chamou, somos discípulos de Cristo, agindo, com o propósito de alcançarmos essa geração para o Senhor. E o nosso propósito, nós vamos aqui conhecer qual é diante de Deus, não é isso? Qual é o nosso propósito diante de Deus. Então eu quero ler aqui com você rapidamente essa passagem para ganharmos aqui o maior tempo possível para compartilharmos as verdades do Senhor aqui nessa live. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus, dos versos 1 a 11. Deus abençoe a todos que estão nos cumprimentando aí, Graça e paz também. Imaculada, boa noite a todos aí que estão nos cumprimentando. Deus abençoe. E nós vamos aqui agora ler a palavra.
Quando se aproximavam de Jesus e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povo que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Trouxeram-lhe os discípulos, e conforme lhes ordenara Jesus, e prepararam a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, começaram a clamar: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da região da Galileia. Amém. Que Deus multiplique essa palavra poderosamente aqui em nossa vida, e nós vamos avançar então aqui para entendermos qual é o nosso propósito. E aí a palavra, né, qual é o nosso papel frente ao propósito de Cristo? A palavra que me veio depois da mensagem de domingo, que nos levou o Espírito Santo a ponderarmos e meditarmos sobre agilização. A palavra de ordem, portanto, para o nosso papel frente ao propósito de Cristo é colaboração. Colaboração. Então nós temos que ter agilização para a colaboração. Para alcançar as multidões, que é o propósito de Cristo, o nosso papel é de colaboração. Veja você que dos versos 8 a 11, quando Cristo foi montado sobre o jumentinho, as multidões se acercaram dele, tanto à frente como atrás, não é? Tanto aqueles que estavam comprometidos com o chamado de Cristo, quanto todos que ele atraiu a si. O papel de Cristo, a realização do propósito pleno, a parte dele, queridos, ele está executando poderosamente. Agora, o nosso papel é que nós temos que cuidar. E tem aqui algumas considerações dentro dessa passagem para que nós possamos nos avaliar. Primeiro é se nós realmente conhecemos o propósito de Cristo. Nós temos consciência qual é o propósito dele. O propósito dele não é egoístico, mas é altruísta. Ele não é só para você, não é só para mim. Ele é para todo mundo. O Senhor veio para salvar a todos. Não é? Ele veio para salvar a todos. João capítulo 3, verso 16, deixa claramente isso. Porque Deus amou o mundo. Essa palavra mundo é a humanidade, as pessoas. O propósito de Cristo, portanto, é salvar a todos. Ele foi enviado de Deus para prover o estabelecimento do reino de Deus, meu querido e minha querida, para que a vida do homem possa ser multiplicada. Em João capítulo 10, versículo 10, texto que eu tanto gosto de compartilhar, a parte posterior, a parte B do verso, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham
em abundância, ou seja, muita vida. O propósito, portanto, de Deus está ligado ao seu pleno projeto de salvação de todo o gênero humano. Não importa nacionalidade, não importa língua, não importa território, não importa cor da pele, não importa nenhuma outra interferência de pensamento humano ou de condição humana. O Senhor Deus ama a todo ser humano e quer todos para si. Diante desse propósito, desse projeto, né, esse plano de resgatar a todos para si, o papel do líder, o meu papel, o seu papel, frente a esse propósito, queridos, que é o de colaboração, empreenderá em nós a obediência ao ID. E eu achei interessante aqui, porque no verso de número 2 que nós acabamos de ler, Jesus claramente diz aqui, ó, ide a cidade defronte, ou a região defronte, ide adiante, ide. E se nós formos olhar o comando de Jesus para a realização do seu propósito no nosso papel de colaboração, tem um comando dele de ide. Em Marcos 16:15, a palavra de Deus deixa bem claro, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ainda tem mais. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, que nós trazemos para nós, né, que é a nossa missão, é a vontade de Deus para a nossa vida, e lamentavelmente ainda tem pessoas que não conhecem a vontade de Deus para a sua vida, e estão perguntando, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei ainda qual é a vontade de Deus para a minha vida. Puxa, eu queria tanto saber a vontade de Deus para a minha vida. Precisa ler as Escrituras. Precisa conhecer a palavra. Não é? E aqui está a vontade de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. O seu papel nesse propósito grandioso de salvação de toda a humanidade. Ide, portanto, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E aí diz a forma como nós vamos fazer os discípulos. Ide, Marcos 16:15. Ide, Mateus capítulo 28, verso 19. Ide, Mateus capítulo 21, verso 2. Ide, ide, ide. Não é para ficar, é para ir. Não é para estagnar, é para avançar. Não é para parar, é para prosseguir. Não é para olhar para trás, é olhar para frente. Não é para reclamar, é para pregoar. Não é para murmurar, é para orar. Ide, ide e ide. É o nosso papel no propósito. E os discípulos, queridos, líderes aqui, 2 deles escolhidos, eles foram realizar. Agora, quando nós falamos aqui em ide, nós precisamos entender essa expressão para nós, no nosso papel de execução no reino de Deus. Está nos dizendo que é para fazer acontecer o estabelecimento do reino de Deus na vida das pessoas. O mandado de Cristo para nós tem esse efeito de que nós, em colaboração com o Espírito Santo, venhamos a fazer acontecer o propósito de Cristo na terra. Atos capítulo 1, versículo 8, texto que nós conhecemos com muito, com muita profundidade, porque várias vezes fomos ministrados acerca dele. O Senhor Jesus falou acerca da vinda do Espírito Santo sobre nós. Não é? Que ele diz lá, há de descer sobre vós o Espírito Santo. E aí então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Veja aí que quando o Espírito Santo desce sobre nós, em colaboração com ele, nós executamos, ou seja, fazemos acontecer o papel, não é? O nosso papel
realizamos o nosso papel e fazemos acontecer, por meio da realização do nosso papel, o propósito de Cristo aqui na terra. Passamos a ser testemunhas verídicas, testemunhas da transformação, da salvação de Deus, da mudança de vida, da vida de Deus em nossa vida. Se sonegarmos a realização do nosso papel, nós estamos deixando de ser colaboradores de Deus na execução do seu propósito. E aí, então, nós seremos automaticamente, por nós mesmos somos excluídos. Abandonamos o propósito divino. Mas não. Deus não quer isso para você, líder. Deus quer que você venha a fazer acontecer o reino de Deus na terra. É o seu papel, é o meu papel. Ide. E o interessante desses discípulos aqui é que eles foram. Mas com todo o comando de Cristo, toda a orientação. E isso aqui é outra coisa que eu quero pontuar aqui nessa palavra no Tadel. Queridos, toda orientação, tudo quanto nós necessitamos para executar o nosso papel a contento, a fazer acontecer da forma como tem que ser, para termos a maior eficiência e alcançarmos no reino de Deus a maior eficácia, isso quer dizer, alcançar milhares de pessoas para o Senhor, alcançar aquelas que o Senhor colocou no círculo de nosso network, ou seja, da nossa afinidade, das redes de relacionamentos que nós temos para o Senhor, Ele nos dá a forma em como fazer. A palavra está toda ela permeada de instruções. Não é? O livro dos Atos dos Apóstolos é uma instrução clara de como a igreja alcança a realização final de seu propósito, grandioso de seu propósito, em colaboração com o Espírito Santo. Eu costumo até dizer que nós precisamos muito ler o livro dos Atos dos Apóstolos, e eles não deveriam chamar-se só Atos dos Apóstolos, mas deveria ser os Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, ou os Atos do Espírito Santo em colaboração na atividade dos apóstolos. Olha que coisa tremenda isso, não é? Mas sempre haverá, queridos, quando se trata do propósito de Deus e do papel de Deus, ou melhor, do nosso papel, perdão, na realização do propósito divino, sempre haverá o tal do questionamento. Será que eu estou fazendo certo? Os de fora, vêm, não estão fazendo, ou não deveria ser assim. Mas, queridos, eu e você, nós nunca poderemos ouvir os de fora. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus e o comando de Deus sempre tem uma resposta. Jesus mesmo disse aos discípulos, quando vocês forem e acharem lá amarrado a jumenta e o seu jumentinho, pode ser que alguém vá os questionar. Mas diga a eles, o Senhor precisa deles. E Ele vai devolvê-los. É isso que Jesus estava dizendo. O Senhor precisa deles e Ele vai devolvê-los. E com isso, queridos, eu aqui tirei algum ensino para nós dentro do serviço que nós realizamos. E aí eu chamo, nós precisamos chamar, eu chamo também de serviço na causa do Senhor, e nós chamamos de ministério. É o nosso papel. Sermos ministros, realizadores da vontade de Deus, do propósito de Deus na terra. Nós fazemos acontecer. Nós somos os ministros realizadores. E é dele a obra, é dele a realização do serviço. O serviço é dele. Então nós precisamos claramente ter consciência de que quando nós estamos trabalhando, queridos, você não está trabalhando para si. Você não está servindo para as pessoas de sua célula. Você não está servindo ao propósito da igreja abaixo da cabeça. Você não está servindo à mão, ao pé, a nenhum dos membros do corpo, ou seja, às pessoas. Você está servindo especialmente ao propósito de Cristo. E quando nós servimos ao propósito de Cristo, aí nós fazemos pelas pessoas no amor do próprio Jesus. Porque as pessoas sempre irão nos questionar. As pessoas sempre irão nos apontar. As pessoas sempre irão colocar dúvida naquilo que nós estamos realizando. Mas você precisa ter consciência, líder discípulo, que você não está fazendo
por causa das pessoas. Você está fazendo pelo propósito de Cristo. Quando nos rendemos ao Senhor, nós retiramos de nós toda e qualquer possibilidade de sermos afetados pelos questionamentos externos. Nós retiramos, porque nós temos já a receita de como realizar. E temos ciência clara do que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Os discípulos foram sem temer os donos dos animais. Os discípulos foram sem temer se haveria um levante de turba estranha dizendo que eles estavam furtando os animais. Eles foram fiados no comando de Jesus na realização do propósito. Foram executar fielmente o seu papel na causa do Mestre. Entenda isso, queridos. Mesmo que com o risco da nossa vida, mesmo com que haja prejuízo, entre aspas, para nós, nós estamos no firme propósito de Cristo, em colaboração com Ele, executando o nosso papel. Esses dias mesmo eu tive de Deus aqui um momento de fala com Ele, em meu tempo sozinho com Deus, e Ele me alertando para isso. Você não está aqui para acumular, você não está aí para ter propriedades, você não está aí para ser famoso, você não está aí para fazer qualquer outra coisa para você. Você está amarrado em meu propósito. E eu, entendendo isso, Senhor, é verdade. Eu rendi a minha vida a Ti. Me dei como serviçal do Teu reino. E qualquer coisa que o Senhor trouxer para mim, a mais do que isso, queridos, glória a Deus. Porque eu estou como colaborador da realização para fazer acontecer o propósito de Deus. Isso é muito importante porque a maioria das pessoas, e pode ser que eu esteja ministrando para você, líder aqui, que está ainda preocupado com você. Não é sua função se preocupar com você. A sua função é firme na realização do propósito de Cristo, em colaboração com Ele, fazer acontecer. O restante é com Deus. Ele mesmo nos alertou em Mateus capítulo 3 acerca disso. Porque vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Nem mesmo as aves do céu, não é, estão assim, porque estão ansiosos. Tem tanta gente ansioso aí porque perdeu o emprego. Tem tanta gente ansioso aí que não sabe o que vai acontecer com seus negócios. Tem tanta gente ansioso com isso ou aquilo. Queridos, nós não precisamos ficar ansiosos. Falando também acerca dos lírios do campo que não se preocupa com vestimenta. E o próprio Jesus falou assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Em outro ponto, Jesus também falando aos discípulos acerca dessa preocupação, ele diz assim, vocês não sabem pedir. Pedis e não recebeis porque pediu mal. Vocês estão pedindo para gastar em vossos próprios prazeres, em suas próprias vontades. Queridos, quando nós começamos a orar ao Senhor e pedir a Ele coisas, recursos, condição para realizar, para fazer acontecer o propósito dele, ou seja, executar bem o nosso papel aqui na terra, ele vai nos encher de todas as condições, recursos e habilidades e suprimentos, insumos possíveis para que possamos fazer o melhor, porque o reino de Deus, tudo é do melhor. Mas enquanto estivermos pedindo para nosso próprio deleite, eu quero saúde, você quer saúde para quê? Eu quero saúde para viver minha vida, para passear no final de semana. Eu quero saúde para trabalhar. Você está totalmente equivocado. Você precisa pedir saúde. Senhor, eu quero saúde, mas é para gastar a minha vida, ou seja, investir a minha vida no meu papel de realizar o teu propósito aqui na terra. Eu tenho a minha empresa e eu quero, Senhor, que o Senhor encha de recurso a minha empresa para fazer acontecer o reino de Deus aqui na terra. E o meu maior investimento vai ser na tua causa. Eu vou colocar dinheiro na igreja. Eu vou investir em suprimentos no templo. Eu vou investir
nos meus dízimos e nas minhas ofertas o máximo possível. Me encha de condições, Senhor, para fazer acontecer o teu reino aqui na terra. Eu vou ajudar a tua causa, o teu reino, a igreja do Senhor, nas causas sociais que ela tem de planejamento de projeto. E sabe o que nós não fazemos acontecer? Porque a maioria das pessoas estão preocupadas em alcançar seus bens materiais. Alguns estão tão preocupados com a aposentadoria ou com o futuro lá na frente que ainda nem sabe se vai ter, que ele não consegue fazer acontecer agora e nem para o futuro. Infelizmente, essa é a visão do mundo. Mas tem mais aqui que nós precisamos nos alertar para isso. Eu, olhando para aquele momento, imaginando como os discípulos estavam tirando aqueles animaizinhos novinhos, a jumenta e seu filhote. E as pessoas olhando e pensando o que eles estão fazendo, eu percebi que na fala de Jesus ele diz assim, olha, logo eles estarão de volta. Meu querido e minha querida, uma coisa nós precisamos aprender, e aprenda comigo aqui, Deus não toma nada de ninguém. Ele é Senhor de tudo. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele não precisa de seu jumentinho. Ele não precisa da sua jumenta. Isso quer dizer, ele não precisa do seu trabalho. Ele não precisa do seu negócio. Na verdade, ele não precisa de nada seu. Sabe o que você precisa? Você precisa de tudo dele. Eu preciso de tudo de Deus. Nós precisamos de tudo de Deus. Ele não precisa. Quantos jumentinhos e jumentinhas no tempo de Jesus havia na terra de Israel? Inúmeras, milhares. Era um meio de transporte muito comum para os judeus, mas Jesus escolheu aqueles dois, a jumenta com o filhinho. E eu acho fantástico daquele homem que permitiu ir. Ele só ouviu a frase, o mestre precisa dele. Sabe de uma coisa, queridos? Quando Deus precisa do nosso serviço, não é porque Ele está totalmente dependente de nós. É porque Ele quer nos promover uma bênção tremenda. E eu imagino o resultado depois daquele homem. Aquele jumentinho, queridos, não é? Eu, na minha concepção, fiquei pensando depois, que coisa, aquele jumentinho se tornou famosíssimo. Não era mais um jumentinho qualquer. Não é? Se aquele homem foi inteligente, eu não sei se ele fez isso, mas ele pôde compartilhar aquele jumentinho com inúmeras pessoas. E, gente, as coisas do jeito que são, as pessoas do jeito que são, é possível que muita gente quis montar naquele jumentinho. Deixa eu montar nesse jumentinho também. Deixa eu pôr a mão nele. Jesus montou aqui. Jesus passou por aqui. A Bíblia não fala, nem nenhum outro escrito diz, mas é possível que pessoas que tocaram naquele jumentinho depois, pessoas que viram aquele animal depois, pessoas que viram aquele conjuntinho de animal, né? Eu não estou falando da heresia, estou fazendo sei lá, eu estou pensando aqui com meus botões, confabulando. É como se fosse uma fábula. É possível que pessoas tenham sido curadas porque montaram naquele jumento. É verdade. Coisas fantásticas aconteceram onde Jesus esteve. Coisas tremendas acontecem onde Jesus passa. Mas o melhor de tudo isso aí eu tenho certeza. Aquele homem não ficou em apenas uma jumenta, em um jumentinho. A vida dele foi abençoada de uma forma inimaginável. Quando nós investimos no reino de Deus, queridos, nós somos muito, mas muito abençoados. A colheita é enorme. Hoje, pode ser que o seu jumentinho, a sua jumentinha que Deus precisa usar, é o seu aparelho de celular. É um equipamento que te dê condição de estar online com as pessoas. É o mundo virtual. É o seu computador. Seus e-mails. Sua ligação de vídeo. Seu Instagram. Sua rede social, Facebook. Se gasta tanto tempo fazendo o que não deve nas redes sociais, inverta isso para propagar o reino de Deus. Passe a orar pelas pessoas pelo meio eletrônico.
passa a visitar as pessoas por meio eletrônico, passa a ministrar na vida das pessoas. E eu digo a você, não reproduzir palavras de outro, mas reproduzir a palavra da sua igreja para outros. Se eu fosse contar para vocês tantas coisas de gente que eu recebo no meu celular, no meu WhatsApp, no meu e-mail, não é? Na minha rede social, de pessoas falando de outras pessoas, eu fico estupefato. Mas quanta gente perde tempo de transmitir o que os outros estão tendo de experiência e não executa o seu papel. Comece a contar as bênçãos e as misericórdias que Deus tem feito sobre você, para que você faça acontecer o reino de Deus, a vida de Deus, nas outras pessoas. Entenda que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém pode ser também feita por você, realizada por você, da sua casa, na casa das outras pessoas, fazendo uso dos recursos tais quais este equipamento que nós estamos transmitindo a live aqui agora para você. Orar pelas pessoas, abençoar as pessoas e fazer Jesus entrar triunfalmente na vida das pessoas. Para finalizar essa palavra, queridos, compartilhar com você aqui os finalmente. O líder discípulo trabalha as condições que Deus dá. Ele trabalha nas condições que Deus oferece. Às vezes nós queremos coisas maiores. Mas Senhor, por que um jumentinho? Por que não pode ser um manga larga machador? Por que não pode ser um cavalo árabe? Por que não pode ser, ó Deus, uma carruagem real? Tem que ser um jumentinho, Senhor. São nas condições que Deus manda é que nós temos que fazer o melhor. E diz o texto que os discípulos prepararam o jumento, fizeram acontecer, pegaram suas vestes, seus mantos e depositaram sobre o jumento. E aqui me fala muito isso, queridos. Pegaram de si, tiraram de si, deram de si na organização, deram de si na preparação, deram de si na ordem de Jesus para executá-la. Deram o que tinham, e o que eles tinham eram suas vestes, seus mantos. Na execução do propósito de Cristo, queridos, nós precisamos fazer o máximo, executar o máximo da nossa força. Nós precisamos dar suporte às nossas células para que elas possam fazer acontecer o reino de Deus. Nós precisamos treinar os nossos discípulos, precisamos treinar os membros das células, precisamos fazer com eles para que eles possam fazer. Precisamos deixar, queridos, a nossa marca. Esses discípulos maravilhosos aqui, esses dois, realizaram algo tremendo. Fizeram algo sensacional. E possibilitaram que Jesus viesse entrar na cidade de Jerusalém, marcando um tempo, mostrando para o mundo o cumprimento das Escrituras. Eles cumpriram a palavra de Deus, fizeram acontecer, corroboraram com o que diz o verso 5. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, no jumentinho, cria de animal de carga. Olha a colaboração desses discípulos, afirmando com aquela ação, corroborando com a realização, o cumprimento das Escrituras. Queridos, cada ação nossa também, nós estamos corroborando, nós estamos exatamente chegando naquele ponto em que nós estamos como igreja do Senhor, fazendo acontecer a volta de Jesus aqui na terra. Com isso eu digo a você, não pode haver objeção para nos cessear da realização do propósito de Cristo em nossa colaboração com Ele na execução do nosso papel. Não é pandemia, não é isolamento, não é desculpa de falta de recursos. Nas condições que nós temos, nós podemos
obedecer o ide de Jesus e fazer acontecer o reino de Deus aqui e agora. Que Deus multiplique essa palavra em sua vida. Não se mantenha inerte. Não se entregue ao ostracismo, mas se dê. Dê o que você tem. Pegue o seu manto. Pegue aquilo que está te cobrindo agora. Aquilo que está te fazendo ficar em uma posição de conforto. E deposite sobre as condições que Jesus lhe deu. Tire-se da posição de conforto e dê tudo o que você tem para realizar nas condições que o Senhor tem te colocado na mão o reino de Deus hoje, já, no nome de Jesus. Aproveite as nossas lives que nós estamos transmitindo, estamos abençoando as famílias. No próximo sábado, também às 20 horas, nós teremos uma live com a doutora Juliana Passos Reis. Ela é oncologista clínica e nós estaremos falando sobre a saúde preventiva em tempos de pandemia. Não é? E nós estaremos falando sobre saúde integral da mulher, do homem, do idoso, da criança. Não é? Ela é minha prima, médica em Belo Horizonte, no Hospital Socorro. Nós estaremos transmitindo simultaneamente, não é? Ela conosco de lá e a gente daqui, porque o meio virtual nos possibilita essa grande bênção e nós estaremos falando com você. Ela é filha de pastor e casada com pastor. Será uma bênção o que Deus vai falar-nos no próximo sábado às 20 horas. Agora, nós vamos ouvir a pastora Hélida ministrar na sua vida com a palavra para que você possa dar de si para o reino de Deus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, que palavra linda, edificante, nos despertando, né? Qual é o nosso papel. E a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 15, o versículo 25 ao 27, olha como alerta os nossos olhos, nosso conhecimento da palavra em relação a adorar o Senhor com o que nós temos, com esse temporal, né? O que nós temos em mãos. A palavra de Deus diz em Romanos 15, versículo 25 em diante o seguinte: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Você é santo? Então essa palavra é para você. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Dentre os santos que estão na Igreja Batista Vitória. Dentre os santos que estão nessa live. E o versículo 27. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Nós somos devedores dos discípulos do Senhor que nos alcançou como gentios que somos. E aí, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, se nós, gentios, nós recebemos as bênçãos espirituais através do ide que eles obedeceram do próprio Jesus, devemos também ministrar-lhes os temporais. Nós devemos ministrar as nossas finanças, porque finanças é um assunto espiritual. Porque o que você recebe é espiritual, porque é de Deus, que tudo é de Deus. Então, queridos, amados do Pai, neste momento, você vai ter a liberdade que, como gentil, alcançado pela graça, a bênção da salvação e da palavra de Deus, nós, como gentios, recebendo bênçãos e bens espirituais, nós vamos ter a liberdade também, e pareceu bem para eles, e deve parecer bem aos nossos olhos, ministrar
o que temos de temporais, que é as nossas finanças. Então, abençoe com a sua marcha de amor, entregando aos domingos de 10 às 11 horas no templo da IBV, em São Diogo 1, no município da Serra, aqui no Espírito Santo. E também, ministra, abençoe com os seus bens temporais, que é os seus dízimos. Então, com o seu gasofilaço que você tem provisório na sua casa, deposite o seu envelope de dízimo, deposite as suas ofertas ao Senhor, para que venhamos ser gratos por tudo que temos recebido os espirituais e os temporais, de forma de sermos gratos a Ele. Abençoe com as suas finanças. Então agora adoremos ao Senhor juntamente com a Thalita. Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui hoje para compartilhar, não é? E eu estou aqui para mostrar para você o destaque que nós temos a compartilhar, que está aí, né? A saúde preventiva da família em meio à pandemia de coronavírus. Vai ser no dia 20 de junho, às 20 horas, a nossa live transmitida, né? E nós vamos ter aí a presença da doutora Juliana Passos Reis, oncologista clínica, e nós vamos compartilhar com você ensinamentos importantíssimos. Você está vendo aí o nosso site da Igreja Batista Vitória, www.bvitoria.com, e aqui no site nós temos para você todas as informações importantes, né?
né, aqui o comunicado da igreja, e nós temos aqui para você, olha, ainda agradecimentos da live que nós tivemos no último sábado, Amar é Viver Amando. Nós agradecemos os patrocinadores. Aqui tem a programação da igreja também, você pode compartilhar o nosso site com as pessoas, não é? O que nós temos na Vic Story, falando também do nosso devocional, e aqui tem o GAVIT da semana. Então, o estudo da semana está disponível, não é? O último aí para essa semana que passou, não é, que nós estamos nela agora, não é? E vai até quarta-feira, que começa o novo, é a visão positiva em tempo de crise. E nós já estaremos amanhã postando o novo estudo aqui, você vai poder ter acesso ao novo estudo. Aqui também no site ainda nós temos alguns podcasts, não é? Você pelo site também pode diretamente aqui acionar o canal do YouTube da igreja. Você vem lá em cima no site, ó, lá em cima, ó, aqui tem a rede social, e por aqui, se você imediatamente for nesse ponto aqui, ó, YouTube, já tá vendo ali a mãozinha, você vai direto para o canal onde tem todas as mensagens, e lá também nós vamos ter para você essa mesma live aqui que vai estar no IGTV do Instagram, também estará lá. Mas aqui tem dízimos e ofertas, essa janela que eu acabei de clicar aqui agora, e você abre, ó, dízimos e ofertas, cada um contribua conforme propôs no seu coração. E tem para você aqui toda a forma de como você vai, por aqui, entregar seu dízimo e oferta ao Senhor. Tem aqui alguns valores, ó, que te dá possibilidade. Ah, mas pastor, eu não posso usar esses valores aqui, que estão aqui, que vai diretamente para o Paytime, né? Você pode aqui também fazer uso do e-mail, que está bem ali, não é? Você vai usar o e-mail da igreja, você pode mandar para a secretaria ibvitoria.com ou financeiro vitoriachurch.com, e aí então você vai ter acesso aí à possibilidade de pedir um boleto bancário, como está escrito aqui, ó, financeiro@vitoriachurch.com, para você ter aí a direção do seu dízimo aí, conforme o boleto que você quiser. Nós vamos encerrar agora, queridos, fazendo uma oração, não é? Como família, para sua família. Nós estamos aqui em nosso apartamento ainda transmitindo em nossa casa o Tadel, e nós queremos orar com você, como família. Estenda as mãos aí para sua casa, para o seu lar, e nós vamos orar por você, e a graça de Deus vai alcançar ainda mais a sua vida. Nós louvamos a Deus por você estar conosco aqui no Instagram, nessa live, que é o nosso culto do Tadel oficial, e nós vamos orar ao Senhor agora para abençoar ainda mais a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos os lares com toda a sorte de bênçãos. Nós multiplicamos a bênção do Senhor, ó Deus, na vida das pessoas, e como filhos de Deus que somos, nós estamos aqui, Senhor, para que a tua misericórdia, nós venhamos, ó Deus, por meio dessa oração, interceder pela vida das pessoas. Nós os abençoamos, ó Deus, com toda sorte de bênçãos a todas as famílias que estão nos assistindo, ó Deus, e que a graça do Senhor os alcance, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você com uma noite maravilhosa, e que toda sorte de bênçãos espirituais continue a alcançar a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém.